Ok. Quantos de vocês conhecem esse negão aí? Pastor, que negão bonito esse aí. Aleluia. Pois é, se convierte ao cristianismo. O apelido dele é La Roca, ou seja, a rocha. Qual que é a outra notícia que eu tenho aí? Isso. Olha isso aqui, gente. Pastor assassina a família de outro por haberle roubado fieles. O pastor matou a família do outro porque os membros da igreja foram para a igreja dele. E essa notícia é uma notícia internacional. Sabe onde aconteceu? Na Bahia, no nosso país. A outra notícia, isso. Mulher de 60 anos agradece a Deus depois de dar a luz a gemelos. Uma mulher de 60 anos foi mãe e deu à luz a gêmeos. Então há esperança para a senhora. Diga amém, irmã Margarete. Cristianos são crucificados e queimados em Coreia do Norte. Olha a perseguição no Evangelho. Na Coreia do Norte, os cristãos são queimados e crucificados ao mesmo tempo. Lembra-me de Nero. Pode tirar. Às vezes eu conto algumas coisas aqui para vocês e vocês não acreditam. Ai, pastor, isso aconteceu mesmo? Onde é que está? Está aí. As notícias aí para você. Notícia do dia. Ai, está tão ruim sem televisão aqui. Nossa televisão foi para o concerto, não ficou pronta, tem que ficar olhando para outra ali. Esse dia a pessoa estava falando, o que o senhor fica olhando atrás da caixa? É que aqui tem uma TV pequena, irmão. Então, para mim não ficar fazendo assim, ó, eu olho aqui, fica mais fácil, é das cantoras aqui. O que eu tenho que fazer, Jesus? Tem que pregar, tá bom. Então vamos lá. Fazendo uma leitura correta, eu lembrei o que eu tenho que fazer. Vamos falar sobre 5 coisas importantes. 6. Diga comigo, autoridade, fidelidade, lealdade, aliança, revelação e bênção. Anota isso aí. Quando você vier à igreja, traga sua Bíblia, compre um caderno, uma agenda, qualquer coisa. Por quê? Nós temos uma tendência a esquecermos das coisas. É uma tendência, infelizmente, do ser humano. Às vezes você lê alguns textos na Bíblia, Paulo, Pedro, que diz assim, não me canso de lembrar-vos, significa que eles repetiam as coisas. Eu tenho falado aqui sobre autoridade. E eu tenho certeza absoluta que se eu sair aqui no meio de vocês e falar assim, define autoridade para mim. Alguns vão, eu penso que a minoria vai saber o que é autoridade, mas a maioria vão falar que nem pregador às vezes. O que é autoridade? A autoridade é quando eu tenho autoridade e acabou, pastor. É, desse jeito. O que é autoridade a grosso modo, gente? Pergunta para quem está do seu lado aí, você sabe o que é autoridade? Pastor Zé, cadê meu guarda-chuva? Vai chover aqui, então eu vou estar preparado já. Você sabe o que é autoridade? Jesus falou assim, em Lucas capítulo 10, versículo 19, eis aí vos dou poder e autoridade, para pisar em serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo. Jesus está dizendo que eu tenho autorização para agir em nome de Deus. Eu tenho autorização para agir em nome de um reino. Eu tenho autorização para isso. Eu quero dar muito esse exemplo para vocês, para você não esquecer. Obrigado, pastor Zé. Até que é bonitinho esse aqui. Azul, ainda bem que não é colorido. Ia pegar mal para mim. Deixa aqui. Vamos falar sobre cobertura espiritual. Dentro disso, existem protocolos de autoridade. Diga, protocolos de autoridade. Os protocolos de autoridade são leis, regras, estatutos que regulamentam a autoridade. Até onde eu posso ir? Eu vou te dar um exemplo. Então, imagina que você está com o seu carro, né? Aí o guarda lá, o policial rodoviário, manda você parar. Você para.
Ele fala assim: senhor, desce do carro. Quando você desce do carro, ele te dá um safanão no meio do pé do vidro. Pá! Você, que é isso, rapaz? Eu sou autoridade. Cala a boca. Você sabe que polícia não bate nas pessoas, né? Às vezes ele tropeça assim, olha, caiu, coitado. Tropeçou, né? Ainda bem que está gravando, e lascou. Então, o que é isso, moço? Que agressão é essa? O que ele está fazendo? Fala, gente. Como é que chama isso? Abuso. Você sabia que nós podemos, como cristãos, fazer a mesma coisa? Por isso que existem protocolos de autoridade. Deixa eu te contar um caso. Há 1908, eu vi esse caso em 1986, 84, alguma coisa assim. Uns 30 anos atrás. Tinha uma igreja evangélica e do lado tinha um vizinho. O vizinho, ele era daqueles briguento e birrento. Na hora do culto, ele botava aqueles discos de vinil. Quem lembra do disco de vinil? Entregou sua idade. Eu colocava aquelas músicas sertanejas bem altas. O pastor começava o culto e ele botava a música lá sertaneja. Aumentava. E a igreja era bem próxima. E os irmãos cantando, alvo mais que a neve. E do outro lado, esta longa estrada da vida. Então você imagina como é que era a coisa, né? Desse modelo. Aí um dia o pastor estava indignado, né? E ele está fazendo libertação lá, cheio de gente endemoniada. Aí, né? Aí pegou um demônio, o demônio. Uma vez falar assim, pastor, o senhor imita demônio tão bem. Está amarrado, irmão. Que é isso? Vai plantar batata, rapaz? Aí o demônio rindo, né? O pastor, o que você está rindo, demônio? Sou eu que estou fazendo ele fazer isso com você. Ah, então é você. Eu estou te atrapalhando. Aí o pastor falou assim, então você vai fazer o seguinte, quantos estão aí? Nós estamos em tantos aqui. Então, você vai lá, vai deixar os outros aqui amarrados. Você vai queimar tudo lá. Você vai lá, eu vou esperar. Irmão, o demônio foi lá, queimou tudo o aparelho de som, deu um curto-circuito na casa e tal. Aí daqui a pouco parou a música, o pastor olhou, estava uma escuridão. Aí o demônio voltou e falou, você que mandou, você que mandou. Ele obedeceu. Como é que chama isso? Fala alto aí. Não, abuso, gente. Vocês falaram bobagem. A gente não pode fazer isso. Mas tem, mas eu posso abusar? Posso. Quando eu abuso, eu perco. Diga aí. De novo. Pois é. Por quê? Porque você quebrou o protocolo, ou seja, você quebrou a regra que Deus estabeleceu. Pastor, mas existe uma base bíblica para isso? Existe. Vamos lá. Está o demônio no cara lá, e o demônio vai sair e fala, não nos expulse daqui, deixa a gente entrar nos porcos. Transferência de demônio. Entrou nos porcos, certo? Por quê? Pela lei, não se poderia criar porco na região de Israel. Então, quando há uma quebra de lei, há uma autorização para demônio agir. Fica a lição para você aí. O que acontece conosco? Nós não entendemos esses protocolos aqui, esses regulamentos que Deus nos dá. E aí, eu tenho explicado aqui que dentro daquilo que nós chamamos Santíssima Trindade, esse nome não está na Bíblia, existe Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como se fosse assim, uma pirâmide para você entender. O Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo, eles têm o mesmo nível de poder, de autoridade, de capacidade, de sabedoria, de unção. Porém, o Espírito Santo e Jesus Cristo se sujeitam à autoridade do Pai.
Deus estabeleceu isso no céu. Jesus está assentado à direita do Pai. O Pai tem, vamos dizer assim, a última palavra. Ele é o juiz eterno e justo. Dentro da família, Deus estabeleceu o marido como cabeça, a esposa à direita, como auxiliar, ajudadora. A responsabilidade não é dela, é dele, porque ele é o cabeça. Responsabilidade do quê, pastor? De tudo. E o pai, ele tem responsabilidade sobre sua casa e sobre os seus filhos. Por quê? Porque normalmente filho passa a mãe para trás. A minha não passa, a minha também não. Mas deixa eu falar algo que eu vou mostrar aqui para você, alguns princípios que Deus estabeleceu. Qual é a função do pai dentro da família, da esposa e dos filhos? Então vamos lá. O pai é o cabeça. Significa, ele tem o alvo, o propósito, a missão. A esposa, ela está submissa, debaixo do sonho, debaixo do alvo, debaixo do projeto do marido. Então, todo homem precisa ter um sonho, um alvo e um projeto. Pelo jeito, vocês não têm nada. Vou falar de novo. Todo homem, macho, quantos machos nós temos aqui? Não olha para o lado, irmão, macho. Levanta a mão e diga amém. O outro fala, macho, o que é isso? Está difícil, eu sei. Então, todo homem tem que ter um sonho, um alvo, um projeto, um propósito na vida. Como é que chama isso? Diga, missão. E a esposa, ela está o quê? Ela está o quê? Debaixo, ou auxiliando nessa missão. Por isso, se a senhora casar com um missionário, a senhora sabe para onde a senhora vai. Ok. Os pais, eles têm autoridade sobre os filhos. O pai, o macho, ele vai falar assim, filho, filha, é para você fazer isso, isso, isso. E obedece a sua mãe. Então, a mãe, ela dá ordem em nome do pai. Por isso que as mães, muitas delas dizem assim, espera teu pai chegar. Porque ela reconhece a autoridade máxima. É ele. Mas nós homens, nós não entendemos isso. Eu vou falar para você que eu demorei 622 anos para entender isso. Nós achamos, nós somos assim, os homens são assim. Eu trabalho, eu ponho pão dentro de casa, e o que vocês fazem? Facebook o dia todo, cambada. A responsabilidade é sua. Compete ao homem colocar ordem na casa, porque nós entendemos, a nossa linguagem de amor, linguagem do macho, do homem, linguagem de amor, é da comida. Por isso tem tanta gente gorda e desobediente ao mesmo tempo. Porque o cara dá comida, que não está errado, e eu vou falar algumas coisas a respeito disso, porém, ele não organiza, não administra. Gente, isso não é comigo nem com você, não. Isso é com 99,%, vamos falar dos brasileiros. Então, nós não entendemos as leis que regem a autoridade, como funciona. Nós não entendemos isso. Dentro da igreja, a Bíblia fala aos Coríntios que Deus primeiro estabelece apóstolos, depois profetas. Então, existe uma ordem a ser seguida na igreja de Jesus Cristo. Um apóstolo é um chamado, uma função ou uma missão de fundação e é a unção de presidente, ou seja, de presidir e administrar a igreja. Então, todo líder de igreja, ele precisaria, em tese, ele precisaria ser um administrador. O administrador, ele está preocupado se está funcionando o ventilador, ele está preocupado aquele irmão que faz um mês que não vem no culto, ele está preocupado se foi feita aquela visita, ele está preocupado que dia que tem isso, qual é o evento que vai ter. A cabeça dele, ela fica girando. Normalmente, os pastores ou os líderes que são administradores,
eles têm um temperamento muito colérico. É aquela pessoa que você fala assim, fulano é ligado no 220. Normalmente, o temperamento beneficia a liderança. Não que outros temperamentos não possam ser, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que é um benefício que tem. Então, Deus estabeleceu no céu que Ele, como Pai, Ele tem a última palavra. E mesmo o Espírito Santo e Jesus Cristo, tendo a mesma unção, mesmo poder, mesma autoridade, eles se sujeitam à decisão do Pai. Isso chama-se ordem, organização. Na família, a mesma coisa, e na igreja, a mesma coisa. Existem protocolos. Nós falamos aqui que o arcanjo Miguel, ele entendia isso perfeitamente. E ele reconheceu a autoridade que Satanás tem, infelizmente, na terra, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. No milênio, quando Jesus estabelecer o seu reino na terra, 1000 anos, a terra será restaurada, o diabo será aprisionado por 1000 anos. Mas, por enquanto, ele está solto, e muito solto. É só você ligar a televisão e ver morte e destruição todos os dias. Tá? O arcanjo reconheceu a autoridade, número 4, autorização para agir conforme a lei ou regra, no caso aqui que eu estou falando do reino de Deus. Para se conquistar, ser sábio, vencer, ser abençoado, mudar minha história, ser excelente, para ser feliz, eu preciso entender, número 1, onde tenho? Quem tem autoridade? Sobre mim. Sobre quem tenho? Onde se baseia a minha? Então agora eu quero falar da cobertura espiritual. Hebreus capítulo 13. Vai lá. Abra sua Bíblia aí. Hebreus 13. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Hebreus capítulo 13 é um versículo muito conhecido, pelo menos penso eu, dos cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus. Hebreus 13, versículo 17. Pastores. Isso. Então, nós temos algumas traduções bem interessantes. A palavra que mais cabe aqui são guias espirituais ou líderes espirituais. Pastores significa aqueles que cuidam do rebanho. Então diz assim, obedecei a vossos pastores e, a palavrinha de novo aqui, gente, sujeição ou submissão ou obediência. Olha que interessante. A Bíblia está dizendo para nós que o guia espiritual, ou o pastor, ou o líder, ele tem uma responsabilidade com você. Qual é? Eles velam, eles vigiam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Vocês devem fazer isso, o autor está escrevendo, Hebreus é um mistério, alguns dizem que foi Paulo, não se sabe. Mas vocês devem fazer isso para que o façam com e não gemendo. Aqui tem duas interpretações. Primeiro, se você não se sujeita a uma liderança, você dá trabalho. Só imaginar um filho, que a mãe vive buscando ele na delegacia. É filho, a mãe ama, o pai ama, mas ele está criando aquele filho, aquela mãe, aquele pai, gemendo. Então, quando uma pessoa ela não se sujeita à liderança, ela não se submete, o trabalho do pastor é um trabalho um pouco mais sofrido. Porque isso não vai ser útil para a pessoa. Por quê? Aí entra a questão de cobertura espiritual. A cobertura espiritual, a grosso modo, para você entender, é uma proteção que a pessoa tem. Ela tem essa proteção. E quando uma pessoa ela está fora dessa proteção, ela está
sujeita à ação do diabo. Ninguém pode estar solto. Deixa eu falar algo para você poder entender. Jesus vai e chega perante o seu primo, João Batista, e vem para ser batizado. João Batista reconhece o nível de autoridade de Jesus e fala assim: eu sou a pessoa que deveria ser batizado por ti e você vem a mim. Aí Jesus diz assim: convém-nos cumprir toda justiça de Deus. Jesus, escute isso, se sujeita à autoridade de João Batista. Você já parou para pensar? Essas coisas para mim é loucura. Eu falo, Deus, como é que pode isso? Por quê? Porque João Batista, ele tinha autoridade, lembra que eu falei do Pai? Ele tinha o chamado do Pai, a autoridade do Pai. E Jesus se submete à autoridade de João Batista. Você já viu Jesus se submeter à autoridade de alguém? Ninguém. Quando ele é julgado, ele se submete à autoridade de Pilatos, de novo. O que eu fico, às vezes, olhando para determinados crentes ou cristãos dentro de igreja, são pessoas que eles se acham maior do que Jesus. Aí eles dizem assim: eu presto conta para Deus, pastor. Meu negócio é entre Deus e Jesus. É? Tem certeza? Tenho. Então tá bom. Então você tem que submeter a autoridade. Ué, por quê? Porque Jesus se submeteu. Jesus se sujeitou. Aí você começa a dar textos para a pessoa, aí ele fica todo perdido. Então a teologia dele não tem fundamento nenhum. Consegue entender o que eu estou falando, sim ou não? Então, veja só. Aqui nós temos algo bem interessante. Diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Tira para mim aí, por favor. Deixa eu voltar lá na minha mensagem. Ok. É preciso entender onde tem autoridade, quem tem autoridade sobre mim. Quem é que tem autoridade sobre mim? Se você é filho, seu pai, em primeiro lugar, depois sua mãe. Se você é o funcionário de uma empresa, o seu patrão, o seu chefe, tem autoridade. Tem autorização de agir conforme as leis e as regras daquela empresa. A forma de administrar. E você sabe que as coisas são dessa forma, desse jeito. Sobre quem tem autoridade, onde se baseia a minha autoridade? A sua autoridade, a nossa autoridade, ela se baseia na Bíblia. Mas não só na Bíblia. Ela se baseia também nas regras do país no qual nós vivemos. Isso é importante você entender. Dentro disso, somente quem reconhece, aceita e submete à autoridade tem autoridade. Efésios diz assim, quero voltar aqui um pouquinho. As mulheres sejam ao seu próprio como ao Senhor. Efésios 5, 22. Submissão significa o que, gente? A igreja é a esposa, a noiva ou a mulher de Jesus. Então, a igreja tem que se sujeitar e submeter. Ok. Vamos lá, gente. Leia para mim lá em cima. Outra vez. Então, vamos falar, semana passada nós falamos um pouquinho sobre as mulheres, vamos falar sobre os maridos? Primeira missão é ser o quê? Fala aí. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sério? Tem certeza disso? Vocês que estão falando. 7. Quem que é a pessoa mais próxima do marido? 8.
Para quem? Ah, sério? Estou sendo sarcástico, não sei se está para perceber. 9. 10. Você não acha sacerdotisa e rainha? Eu sou a sacerdotisa do Senhor. Eu nunca li isso na Bíblia. O que significa? Que a administração do homem, do macho, ela é terrena e espiritual. E o que nós homens fazemos? Isso é 99% de nós homens. Nós transferimos para a esposa. Aí tem um problema, que é muito interessante, depois de todos esses anos, você vai conversando com homens e mulheres, você vai descobrindo, que o homem acha que submissão, a mulher está submissa, ela obedecê-lo. Submissão não significa obediência. Não. Submissão significa auxiliar você na missão. A missão é sua. A responsabilidade é sua. Os pais, eles têm responsabilidade sobre os seus filhos até que eles saiam de casa. O judeu entende que a menina responde por si na sua primeira menstruação diante de Deus. Menstruou, ela já é capacitada por Deus para responder pelos seus atos. O menino, aos 14 anos, ele já é capacitado. Olha que interessante. Alguns dizem 12, outros 13. Vamos colocar 14, para você poder entender. Ele já é capacitado. Quando um filho, ele sai de casa, vai estudar, vai morar sozinho, casou, qualquer coisa, não é mais responsabilidade do pai e da mãe. Mas nós não temos esse entendimento. Por quê? Porque os casais, normalmente, se casam. O João casou com a Maria. Beleza. Aqui está o João e a Maria. Então, deixará, o que diz a Bíblia? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, que é a maior ligação. Olha aqui, homens, mulheres, presta atenção no que eu estou falando. Eu sou responsável pelo que eu falo, não porque você não entende na tua cabecinha aí. Deixará o homem, seu pai. Sabe o que é deixar, gente? O que é deixar? Cortar o cordão umbilical. Pai e mãe, sempre vai ser pai e mãe, mas não é família mais. Que é isso, pastor? É parente familiar. A família é composta por um homem, uma mulher e filhos. Não estou desonrando pai e mãe. Só que o que acontece? A ligação é tão grande entre filho e filha, que agora aqueles que são parentes continuam o quê? Se metendo. Você casou, preste atenção, você vai amar o seu pai e sua mãe, honrar ele, amém? Só isso. Mais nada. Pastor, eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. Você pode mostrar para mim na Bíblia? Se você mostrar, assim, nós vamos sentar, vamos fazer um estudo bíblico. Por quê? Porque toda vez que parente se mete em família, toda vez dá divórcio. Porque não entendeu o princípio de autoridade. O maior erro dos casais: estou com um problema com meu marido. Aí o filho ou a filha liga para a mãe e para o pai. Mãe, olha, o Zé não sei o quê, ó, pai, a Maria não sei o quê, tal. Se o seu pai e sua mãe amam você, ele vai te defender? Claro que vai. Como não? Você não defende seu filho e sua filha, não? Até animal faz isso. Pai que ama filho, você está com seu filho, alguém chega e dá um tapa no pé do ouvido dele. Você vai, obrigado, pode dar outro, fica à vontade. Que tipo de pai e mãe você é? Vocês andam escutando outro pastor que não sou eu, hein, cambada?
É a natureza. Um pai ou uma mãe sempre vai defender o filho ou a filha. Não defenda não, pode morrer, desgraçada. Que isso? Eu queria ter um pai que nem vocês não, Deus me livre. Por isso que vocês nem lembram de mim no aniversário. Então, o que acontece? Meu filho, você já saiu de lá, a Bíblia diz, deixará. Esquece. Eu vou repetir, eu não estou dizendo que você não deva amar e honrar. Eu não estou dizendo isso, sou responsável pelo que eu falo. Eu falo as coisas e a pessoa entende mal. Constituição de família é um homem, uma mulher e filhos. Família. Dentro disso, a autoridade foi colocada na mão do homem. Então, quero falar algo para você entender. A Bíblia diz que o presbítero, o pastor, o diácono, o líder, deve cuidar ou disciplinar e manter os seus filhos em disciplina. Aqui tem um princípio. Está dizendo que ao homem, ao macho, é responsabilidade dele disciplinar os filhos. Mas vamos falar do nosso país. A herança matriarcal da Igreja Católica. Quem que é a padroeira do Brasil? Um homem ou uma mulher? Ótimo. 70% da igreja evangélica brasileira é composta de mulher. Por quê? Porque o homem não gosta de se envolver em coisas espirituais. Então, isso é transferido para a família. Não me entenda mal o que eu vou dizer. Não me entenda mal. Quem tem o maior nível de autoridade sobre os filhos é o pai, é o homem. Volto a falar, a mulher, ela é auxiliadora, ela é ajudadora. Então, se os seus filhos são bênção, glória a Deus, mérito teu, homem, pai. Se são um fracasso, a culpa é sua, homem, pai. Que isso, pastor? Mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Porque, como nós temos uma herança religiosa matriarcal, nós transferimos isso para a mãe. Quer ver um exemplo? A criança vem chorando para o pai. Ai, pai, eu caí, não sei o quê. Vai lá, fala com tua mãe. Estou falando mentira, gente? Não, olha para mim e fala, pastor, não é assim comigo, não. Então, glória a Deus. O homem não gosta de resolver problema. Por quê? O homem não gosta de criança chorando. É só fazer uma pesquisa aqui. São poucos que, quando a criança chorava de madrugada, ele levantava. Do contrário, ele fingia que estava dormindo. Estou mentindo, gente? Ainda falava assim, leva a teta lá para ele. Você que tem o leite. Mas ele já parou de mamar? Vai daí. Então, nós transferimos. Nós colocamos um peso. Por quê? Porque nós, homens, não entendemos ainda o que é autoridade. Você podia ter ficado em casa. Agora que você sabe, Deus vai lhe cobrar. Enquanto você vivia na ignorância, beleza. Então, queridos, por que Deus faz primeiro o homem, o macho? Por causa do nível de autoridade. Olha para mim, escute isso. Depois que ele entendeu a missão dele, aí Deus falou, agora eu posso fazer uma mulher. Que agora você entendeu, que é ser homem. O que é ter autoridade. Você pode falar o que quiser, que não é bem assim, que não concorda. Meu filho, isso é problema seu. Os filhos são seus, a mulher é sua, o marido é seu, você se vira lá, assunto seu, eu estou nem aí. A minha obrigação é te ensinar. Eu leio, estudo, ouço, aprendo, corro atrás, pego minhas bíblias de estudo, vou no original grego, no hebraico, para entender o que quis dizer. Agora, você quer aceitar, não quer? Estou pouco me lixando, é assunto seu. Agora, que a coisa é assim, é assim. E aí nós transferimos uma autoridade que nos foi dada, nós homens, e colocamos sobre a esposa.
Você quer ver um exemplo? O que muitas esposas fazem? Elas tiram a autoridade do marido. Porque o homem parece que ele tem a mão pesada e ele é um pouco mais grosso ou violento, mas a senhora tem que entender que é autoridade. Quando um pai disciplina um filho, dá uma bronca no filho, ou dá uma palmada no amortecedor do filho, o filho não se bate na cara, se bate aqui. Deus fez as nádegas para isso. Escute isso. Ah, mãe, você é um bruto, você é um grosso. Não faça isso, dona Maria. Não tire a autoridade do seu marido. A senhora vai criar um animal em casa. Mas meu marido tem a mão pesada. Foi Deus que deu. Não reclame dele, reclama com Deus. E essa mão pesada que sustenta a senhora. Eu sou independente, eu trabalho. Então continue assim. Deus não fez a senhora para viver sozinha. Então, o que acontece? Qual a missão do marido? Você tem que ser homem de Deus. Você tem que entender qual autoridade você tem. 2, você tem que ser um homem de palavra. É responsabilidade sua. 3, tem que ser um homem de compromisso, de aliança. Ser um provedor, um protetor. E manter os filhos sob disciplina até que saiam de casa. Aprender a amar a Deus e o próximo. Ser sábio, inteligente, resolver os problemas, não transferir sua responsabilidade. Ao homem como rei e sacerdote. Você não lê na Bíblia rainha e sacerdotisa. É o homem. Deus deu isso para o homem. Foi o que eu falei. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mesmo nível de sabedoria, unção, poder, autoridade e capacidade. Mas o Espírito Santo e Jesus se sujeitam. É responsabilidade do Pai. Bater o martelo, falar sim ou não. Se o Pai falou, acabou. Ser um administrador, ser sacerdote e rei. Leia para mim. Ótimo. Então, se eu não entender isso, eu vou colocar um peso. Por que o diabo trava tanto os homens em se converter ao Evangelho? Porque ele sabe que o homem tem autoridade. Por que o islamismo hoje é a religião número 1 que mais cresce no mundo? Porque eles ganham o homem. E quando ganham o homem, a família se sujeita ao pai de família. O que é isso? O diabo usa um princípio que Deus estabeleceu para o reino dele crescer. E o que a igreja evangélica faz? O que a maioria de nós que somos cristãos ou católicos fazemos? Transferimos isso para a mãe. Maria Redentora, Maria Auxiliadora, Aparecida, mulher. Gente, nada contra as mulheres, eu só estou ensinando princípios de autoridade. Mulher é bênção, pai é bênção, mãe é bênção, a esposa, marido é bênção, tem que honrar. Mas existem princípios de autoridades que não são entendidos pelo povo de Deus. Diga, ai, ui, diga, eu estou entendendo, diga, está me doendo o calo. Pois é. Aí nós homens, transferimos uma responsabilidade para as mulheres. E começamos a exigir. Quer ver uma coisa que os homens estão fazendo nos últimos dias? Exigindo que as esposas sejam modelos de novela de televisão. Você é um modelo de barril e quer que a tua mulher seja modelo? Estabelecendo um padrão, você entendeu? Gente, não funciona as coisas assim, não. É muita influência da mídia, é muita influência do inferno na vida das pessoas. Você quer ver o que aconteceu já muitas vezes aqui na igreja? O casal, o Joaquim e a Maria está com um problema. E eu não estou me referindo a ninguém, estou falando de muitos casos. O casal, a Maria e o Joaquim estão com um problema. Eu vou falar que sou eu sou o discipulador desse casal. Então, beleza. Eu discipulo eles, tal. Aí eles separam, se divorciam. Olha o que as pessoas falam. A culpa é do pastor que discipulava eles. Vai para o inferno. Vai cuidar de sua vida. Que é isso, pastor? Como é que se transfere a responsabilidade para mim? As pessoas são adultas, elas têm direito de decisão. Me dá uma raiva desse negócio quando eu escuto isso. É porque que tinha que cuidar bem. Vai cuidar do teu filho, da sua filha.
Odeio esse tipo de atitude. Você não entende que as pessoas são adultas e inteligentes para tomar suas decisões? Você não entende isso, não? Entende ou não entende? As pessoas ficam falando bobagem. E eu escuto essas coisas que ficam falando. Não, porque tinha que cuidar mesmo. Você acha que eu sou pai e mãe de uns cavalos de 30, 40 anos? Mistura as coisas, não. Fala bobagem, não. Vá aprender princípio de autoridade para depois discutir comigo. Por isso que eu não ouço, às vezes as pessoas acham que eu não ouve ninguém. Não ouço mesmo, não. Que experiência você tem ministerial? Você dirige igreja há quantos anos? Você lidera pastores e ministra para pastores há quantos anos? Ah, nenhum, mas o senhor acha que o senhor não pode aprender comigo? O que você faz? Ah, eu sou padeiro, então posso aprender a fazer pão. Agora, de igreja eu entendo. É outra coisa. Não vão misturar as coisas. Quantos estão me entendendo, gente? Então você tem que ter cuidado com sua boca. Por quê? Porque como pastor, eu faço isso há 25 anos. Eu aconselho pessoas. Ela sai do escritório, virou as costas, o que eu falei, ó, valeu de nada. Por quê, gente? Porque as pessoas podem decidir suas vidas. Diga isso. Outra vez. Escute, eu estou orando para Deus mudar o meu marido. Deixa eu dar uma notícia ruim para a senhora, hein? Vai mudar não. Que isso, pastor? Vou falar de novo. Não vai mudar. Onde está isso na Bíblia? As orações mais bestas que eu já vi é o povo crente que faz. A Bíblia diz que a senhora tem que pregar o evangelho para ele. A senhora tem que dar testemunho para o marido. Amém? Como é que mulher dá testemunho para o marido de acordo com a Bíblia? Muda. Vou falar de novo. Muda. Sabe o que é muda? Só tem que fazer. Está quente hoje. Vai chover. Diálogo de marido e mulher. É assim. Parmeira está ganhando. Só isso. Que isso, pastor? Pedro diz que a mulher ganha o marido como? Calada, não orando. Então essas bobagens, como pastor, eu fico escutando as pessoas falar, que me dói. E quando o marido fala muita bobagem, a senhora ora para Deus matar ele. Estou brincando. Homens, vocês entenderam o que vocês têm que fazer? A responsabilidade é de vocês, tá? Para de botar peso na mulherada aí. As mulheres nem falam amém, aleluia, glória a Deus, graças a Deus que eu vi. Está tão sofrida que nem voz sai mais. Está difícil, mas eu sei que não é fácil, não aguentar a gente é terrível. Mas vamos lá, 3 coisas que nós precisamos entender, senão as outras 3 não funcionarão. As outras 3 são aliança, revelação e a bênção. Então, primeiro, eu preciso entender a autoridade que tem. Autoridade significa que eu tenho autorização para agir em nome de Deus. Segundo, eu preciso ter fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é a mesma natureza que nos une. Então, deixa eu lembrar algo aqui para você. Quando nós fazemos casamento, que alguns dias tem mais uns 2 casamentos que vão acontecer aqui na igreja, o povo resolveu casar, tem algo que nós chamamos de votos matrimoniais. Os votos matrimoniais, fulano tira um bilhetinho do bolso, abre aquela folha e fala assim, quero dizer para você, Ana Luísa, que você é fiel, desde que eu conheci você aquele dia lá no acampamento, a gente bateu a cabeça um no outro dentro da piscina, que foi assim, uma cabeçada que eu dei na minha vida maravilhosa. E você fez respiração, você me ajudou, quase morri afogado. Então eles fazem o voto matrimonial, vai ser fiel, não sei o quê. A fidelidade são 2 naturezas idênticas. A fidelidade, ela depende de um contrato, de um compromisso, de uma aliança. Eu cumpro a minha parte, você cumpre a sua. Beleza. Isso é fácil. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra.
Então, nós vemos que Deus trabalha com concerto, contrato ou aliança. Diga aí, concerto, contrato ou aliança. Ótimo. Nós temos uma aliança chamada adâmica ou edênica, do Éden, de Adão. Há duas árvores no paraíso e Deus fala assim, está vendo aquela árvore ali? Uhum. Não coma aquele fruto, o resto do mundo é seu. Aliança. Se você quebrar a minha aliança de fidelidade e comer do fruto, você vai morrer. Cláusula penal. Ok. Então, Adão se mantém fiel por um período de tempo. Adão, por uma influência, ele quebra essa aliança. Quando ele quebra, ele se torna, diz a Bíblia, Paulo fala sobre isso, que Adão foi infiel à aliança. Bem, dentro disso que eu estou falando, deixa eu falar sobre casamento, já que eu estou dando um exemplo aqui. Existem alguns critérios que regem o casamento. Honrar, amar, respeitar, proteger, etc, 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 que não dá para a gente falar isso hoje, seria necessário um seminário. Ok. Mas, essa aliança, ela muitas vezes é quebrada. E ela pode ser quebrada. Sim, terá consequências? Sempre. Diga, toda quebra de aliança há consequências. Vamos começar pelos mais graves. Adultério de um dos cônjuges. Esse é fiel, esse foi infiel. Seja um homem ou mulher. Segundo, agressão física, verbal. A mulher tornou-se, como diz a Bíblia, me perdoe, mulher, só estou citando o texto, uma goteira, o inferno na vida do marido. Ele não aguentou mais. Julgo desigual, quebra de aliança. Haverá consequências? Sim. A mulher ou o marido abandonou. Não quero mais, quero viver minha vida, ser vida, viver a sua. Abandono. Quebra de aliança. Toda quebra de aliança, eu vou repetir, há consequências. Não adianta. Toda quebra de aliança há consequência. Ok. E aí as pessoas chegam e falam assim, eu quero separar do meu marido da minha esposa. Por quê? Porque ela não sabe cozinhar. Pastor, isso não existe. Existe. Eu conversei com um pastor uma vez, ele contando um caso, o casal lá no Rio, queriam se separar por causa da pasta de dente. Por causa da pasta de dente. Ele pegava a pasta de dente e fazia... Ela gostava tudo arrumadinho, dobradinho assim. E eles começaram a brigar por causa da pasta de dente, essa briga aumentou. Ele falou, quero separar de você. Aí o pastor chamou ele e falou assim, faz o seguinte, todo mês vocês vêm aqui no escritório, eu compro uma pasta de dente para cada um, vocês continuam casados. Motivo fútil ou banal é motivo de quebra de aliança? Não. Nós temos casais aqui na igreja que já tiveram que fazer boletim de ocorrência por agressão. Aí é outra história. Então, a fidelidade, diga aí, fidelidade depende do outro. Ótimo. São dois da mesma natureza. Marido e mulher, no caso aqui o leão é a leoa. Leais são as feridas feitas pelo que o ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Ok, eu não sei você, mas nós, pelo menos digo eu, estou cansado de ver pessoas na igreja fiéis, mas são desleais. A lealdade é um outro nível. A lealdade, ela significa o seguinte, a mudança da minha natureza, a qual me leva a respeitar as diferenças. Olha para mim, isso aqui é muito importante para você entender. Nós temos um leão e um cordeiro. Então, nós temos um predador e a presa.
Leão é carnívoro, a ovelhinha seria comida para ele. Porém, a natureza é diferente. Deixa eu melhorar para você. O discurso de cada um é diferente, porém há um respeito. Então você chega aqui, eu digo assim, olha, todo mundo que quiser ser membro da igreja, nós vamos fazer a ceia. Vou dar um exemplo, amém, gente? Nós vamos fazer a ceia agora, uma vez por mês no sábado. Só um exemplo aqui. Dia sábado tal, nós vamos ter a ceia. Ah, eu quero ser membro da igreja, pastor, então uma vez por mês, todo terceiro sábado, primeiro sábado, se você tem que vir. Ah, mas eu não concordo. Então você pode ser até fiel, que é uma coisa, porém você não é leal. O leal significa que quando o discurso muda, você manifesta a sua lealdade ou a sua deslealdade. Nós temos 3 tipos de pessoas na igreja. Olha aqui para mim. Diga, infiéis, fiéis e poucos leais. E aí tem um pastor que eu quero trazer aqui, que eu já contei o caso dele. Chegou na igreja e falou assim, a minha filha saiu de casa, minha filha, e foi morar com uma mulher. Ela assumiu sua homossexualidade. São as 200 pessoas, 160 levantaram e foram embora e o abandonaram. Desculpe a minha sinceridade. Pessoas que o pastor orou, visitou, chorou, intercedeu, pediu para Deus abrir a porta do emprego, batizou, não sei o quê. Os pais são responsáveis por os filhos até que eles, eu falei hoje, até que eles saiam de casa, porque já responde diante de Deus, diante da sociedade. Nos Estados Unidos, com 16 anos, você tira a carteira de motorista. No Brasil ainda não. Então isso é uma questão mais cultural. Ele passou tanta necessidade, tanta luta. Então você vê, ele tinha um povo fiel. Enquanto estava tudo certinho, a desgraça no país é que pastor nunca pode errar. Pastor é super-homem, é uma desgraça isso, é uma tragédia isso. Não me entenda mal. A desgraça é sem a graça de Deus. Então, enquanto o discurso é bom, está tudo certinho, o pastor faz tudo certinho. O pastor cometeu um erro, uma falha, o povo vira as costas. E o problema é que muitos não entenderam a questão de fidelidade. Aí se tornam infiéis e desleais. A lealdade, ela não depende do outro. Escute, a lealdade, ela depende unicamente, exclusivamente, de uma decisão sua. Quando se muda o discurso, é que se manifesta essa pessoa é leal ou não. E aí, querido, nós temos um outro problema. Qual? Existem níveis de aliança. A aliança, gente, é uma coisa que nós não entendemos ainda. Por quê, pastor? Raciocina assim comigo. Você começa, vou usar uma palavra que eu não gosto, mas você começa a namorar. O namoro ou a corte. Conhecer o rapaz ou a moça. Vou fazer uma pergunta tola. Biblicamente, esse casal que está namorando, biblicamente, pode manter relação sexual? Não, biblicamente. Vamos pela Bíblia, amém, gente? Pela Bíblia. Mas eles ficaram noivos. Pastor, só abençoa aqui o nosso noivado, ou pede para alguém abençoar, se é lá do setor do Admar, pede lá para ele a Rosângela, lá do setor do pastor Patrício, pastor Zé, abençoa o nosso noivado, ou aqui na igreja, ou vai ter um jantar. Ok. São noivos. Biblicamente, podem ter relação sexual? Não. Ok. Por quê? São níveis de aliança. O namoro é uma aliança, o noivado é um outro nível de aliança, e o casamento é um outro nível de aliança. Enquanto estão namorando, eles podem quebrar essa aliança de namoro? Pode. Às vezes vai chorar, um vai ter saudade, e não sei o quê, aquela coisa toda. Enquanto são noivos, pode quebrar essa aliança? Pode. Não casaram ainda.
Quantos são casados? Presta atenção, agora que você vai responder. Pode quebrar essa aliança? Sim, desde que haja os critérios estabelecidos. Mas toda quebra de aliança no namoro vai ter uma consequência. Pequena, mas vai ter. No noivado, vai ter uma consequência menor do que a do casamento e maior do que a do namoro. Porque namoraram 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ficaram noivos, aí de repente o sonho se desfaz. Enfim. No casamento vai ter uma consequência? Vai, que é a maior. E eu tenho que estar preparado para isso. Se você tomar uma decisão dessa, tem que estar preparado. Então, dentro desse exemplo de casamento, vamos trazer para a igreja agora, para você entender, para o Evangelho. Então, primeiro, eu entendo, diga, princípio de autoridade. Fala alto aí, princípio de autoridade. Vou pedir uma coisa para vocês. Quem está com criança, fica sentado. Fica de pé um pouquinho. Isso, estica aí o braço. Chacoalha o irmão aí do lado. Isso, fala aleluia. Vou almoçar na casa da sogra hoje. Fala aí alguma coisa assim. Isso. Vocês estão com a cara de cansado? Pode sentar. Você tem que entender o que eu estou falando. Vou falar de novo. Você precisa entender o que eu estou dizendo. Por quê? Para que depois você não culpe o seu marido, não culpe sua esposa. Então, você precisa entender, diga, princípio de autoridade, princípio de fidelidade e princípio de lealdade. A lealdade se manifesta quando muda o discurso. Então você tem sido fiel todos esses anos. Não, eu sou fiel no dízimo, sou fiel na oferta, sou fiel nas primícias, sou fiel em vir na igreja, sou fiel em orar, sou fiel em ler a Bíblia, sou fiel ao meu marido, sou fiel à minha esposa, sou fiel ao meu patrão, sou fiel. Beleza. Aí um dia alguém muda o discurso, ou seja, arrocha a coisa, aperta o negócio. Você fala, não, mas aí não. Ué, mas por quê? Você mostrou deslealdade. E o que acontece no nosso país? Número 1 no mundo, vergonha nossa, encrente desviado de igreja. Por quê? Porque o pastor ou a pastora, o líder ou a líder, mudou o discurso, mudou a visão da igreja, pensando no melhor da igreja, pensando no melhor da cidade. Ah, mas para mim não serve, eu não concordo, não sei o quê, virou as costas e foi embora. Que maldade. Toda quebra de aliança tem consequência. Toda quebra de aliança tem consequência. Guarda aí seu coração. Toda quebra de aliança tem consequência. Toda quebra de aliança tem consequência. Fiquei anos na Igreja da Graça. O seu Soares ligou para mim e falou, vou te mandar para Miami. Liguei para o cidadão que estava em Miami e falei assim, eu vou ganhar $2.400. Ele falou, pastor, o senhor vai passar fome. Cheguei para o seu Soares e falei, seu Soares, vai dar para ir para Miami? Não. Com esse salário aí, vou passar fome lá. O senhor disse que tinha uma casa lá, tem 3 famílias nessa casa e um banheiro. O senhor quer que eu vá para lá morrer? Assim não funciona. Os obreiros agora têm que vender plano da nossa TV. Falei, não vai dar não. Por quê? Não tem base bíblica para o obreiro sair batendo de porta em porta, vendendo plano de nossa TV. Hoje eu posso falar isso que já passaram 8 anos. O que o senhor fez, pastor? Agradeci ele. Falei, muito obrigado e tchau. O que o senhor fez? Quebrou a aliança. Até hoje eu sofro por causa disso. Mais de 7 anos. Meu relacionamento com meu irmão praticamente quase zerou. Essa semana que eu liguei para ele que tem um problema de pressão lá em Santos, está quase indo para o hospital, conversei com ele. O relacionamento nosso acabou. Porque toda quebra de aliança tem consequência. Até hoje eu sou o cara que adulterou na Igreja da Graça, que roubou, que fez isso, que fez aquilo. Eu sei que eu não fiz. Mas por quê? Quebra de aliança.
Estou te dando um exemplo meu. Estou falando por experiência própria. Até hoje eu sou bandido da Igreja da Graça. Pastor Rosivaldo saiu, virou bandido. A gente sai e vira demônio. Então, hoje eu sou Exu Paulo. Você entendeu? Você entender. Então, você sai e vira demônio. Então, estou dando a dica para você. Você quer quebrar aliança? Com seu marido, com a sua esposa, com a sua igreja? Fica à vontade. Mas eu estou te dando aqui uma palavra de amor e carinho. Tem consequência. Ainda que eu tinha todos os direitos possíveis, ainda que não concordasse com aquilo. Por quê? Porque igreja não é para vender plano de nossa TV. Ele queria que eu colocasse obreiro na rua de porta em porta. Eu falei, isso não dá para fazer. Vou te mandar para Miami. Não vai dar. Vou passar fome. Uma família em Miami, ganha $2.400, morando numa casa com 3 famílias, tem um banheiro. O dinheiro não dava nem para comer. No mínimo, precisaria de $5.000. Estados Unidos é outra coisa. Ainda que eu tivesse todo o direito, tudo certinho, não estava fazendo nada errado, mas foi quebrado um contrato. O que aconteceu, pastor? Até hoje, o meu relacionamento é ruim com muitas pessoas. O meu pastor que me lançou no ministério veio aqui, em Cascavel, faz 1 ou 2 semanas atrás, ele falou assim, o dia que eu tiver, eu te dou uma ligada. Eu falei, se complicar para o senhor não me liga. Ele não me ligou. Por quê? Porque se alguém vê eu e o meu pastor, que me amou, que me cuidou, que me ajudou, que me lançou no ministério junto, ia dar problema para ele. Por quê? Porque o Paulo quebrou a aliança. Então, estou falando algo para você que eu sei por experiência. Toda aliança espiritual, ministerial, familiar, todo tipo de aliança quebrada, ela tem consequências. Escute o que eu vou dizer para você, as consequências são eternas. Não vai durar 1 mês, 1 ano, é para sempre. Você fica marcado pelo resto da sua vida. Escute o que eu estou dizendo para você. Eu sei o que eu estou falando. Ainda que não fiz, que não foi assim, que tal, mas sem consequência. Então, níveis de aliança. Quanto maior o nível de aliança, maior a consequência. Agora tem um lado positivo. O quê? Quanto maior o nível de aliança, maior o benefício. É assim que funciona. Então, se eu entender o princípio de autoridade, de fidelidade, de lealdade, e eu tiver uma revelação sobre a aliança, aí as coisas funcionam. Deixa eu falar um pouquinho sobre a aliança. Nós temos 1 hora ainda. É 8:55 ali? Está cedo. Deixa eu falar um pouquinho sobre a aliança. A aliança é um compromisso que você assume. Hoje eu conheço pastores que eles dizem assim, Paulo, eu não trabalho mais com membro da igreja. Os nossos membros não são chamados de membros. Como é que você chama? Eu chamo de aliançados. Por quê? Porque eu cansei de ajudar membro de igreja e qualquer coisa, uma repreensão que você dá, uma palavra mais dura que você dá, membro de igreja, isso acontece em todas as igrejas, membro de igreja terminando o culto, vindo perguntar para mim se eu estava pregando aquilo para ele. As pessoas não acreditam mais em dom profético, não acreditam mais em palavra, em experiência que às vezes o pastor está passando e passa para a igreja para que haja uma lição, um crescimento, amém? Então, aí as pessoas simplesmente são membros de igreja, viram as costas e trocam de igreja. Escute isso que eu estou falando. Então, hoje, a maioria dos pastores, eles trabalham com aliançados. De certa forma, são membros de igreja, são os discípulos, são homens, mulheres, lideranças, pessoas que compõem aquela igreja. Mas existe uma aliança. Quanto maior o nível de compromisso, de aliança, maior o nível de revelação e maior a bênção. Deixa eu falar algo para você. Fecha a Bíblia, 9:55, eu quero terminar no horário. Pode fechar a Bíblia que eu vou encerrar. Deixa eu falar algo para você entender. Escute, preste atenção.
Se você não entender o princípio de autoridade, a sua família nunca virá aos pés de Jesus. A oração é importante pelo seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos. Mas a pregação do Evangelho é necessária. Se você não entender princípio de autoridade, se você não entender princípio de fidelidade, princípio de lealdade e parar de transferir a sua responsabilidade para os outros, ou ficar julgando os outros, escute, você vai ter problema. Olha para mim aqui, olha para mim. Um pai que ora pelos filhos, um pai que é fiel a Deus, um pai que intercede pelos filhos, um pai que é honesto, que é trabalhador, que é um supridor. Escute a minha pergunta. Um homem realmente de Deus, ora, chora, intercede, trabalha, é honesto, cumpre o seu compromisso com Deus, com a sua família. Eu quero te perguntar, os filhos desse homem podem se perder, gente? Pode. Exemplifica, pastor. Jó. E Deus falou para o diabo, Satanás, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, honesto, homem de honra, de palavra, teme a Deus. Deus elogiou Jó no universo. E todos os filhos de Jó se perderam, sendo ele um homem de Deus. Gente, isso é muito sério. Porque nós temos uma mania, tem aquela irmã Maria na igreja, estou dando só um exemplo. A irmã Maria na igreja, que é uma mulher que ora, que chora, que busca a Deus. O filho está perdido. As mulheres que mais oram dentro das igrejas da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro são as mães de traficantes. A mulher está com o joelho, já virou aqui uma pedra, de tanto interceder. E o filho é bandido. E o que é que nós fazemos? Essa irmã deve estar em pecado. Não fala bobagem, querida. Leia Jó. Eu não sei se você lembra, e eu vou voltar para você ler. Leia para mim. Mais alto. Pois é, nós fazemos uma leitura errada das coisas todo dia. Nós fazemos uma leitura errada do relacionamento entre marido e mulher, do relacionamento entre patrão e empregado, do relacionamento do pastor, do relacionamento disso, daquilo outro, da casa, do vizinho, da família. Nós fazemos, infelizmente, uma leitura errada. É tão errada a leitura, que esses dias eu falei, esses tempos atrás, falei assim, gente, ano que vem eu vou tirar um ano sabático, vou tirar um período de descanso, porque durante esses 25 anos de ministério eu nunca tirei férias. Aí pessoa mandando mensagem, o senhor vai embora da cidade? Tá, e se eu for, você vai abandonar Jesus? O senhor vai deixar a igreja? Por que você está preocupado? Engraçado que alguns aqui viajam para a praia, não traz nenhuma lembrança para a gente. Você entendeu? Falei com alguém aí. Fica a dica. Né? O pastor não pode descansar? Não. O senhor vai transferir a igreja para quem? O pai de santo, Joaquim. Você vê as leituras que as pessoas fazem?
Meu filho deixou descansar. Não sei se você sabe, mas vocês me cansam. Fica a dica aí. Sabe, as pessoas ficam fazendo a leitura, o senhor jogou umas coisas no ar. Não lembro, o que eu joguei? Será que eu joguei água no povo? Não sei. Ah, para, irmão, me poupe. Não sou menino mais. Fica tentando descobrir as coisas. Gente, eu vou descansar, tem algum problema? Sabe o que é descansar? É você ficar pelado em casa. Eu vou falar assim para você entender. Só fica pelado em casa? Não, quando eu vou tomar banho só. Mas você botar uma bermuda, relaxar, e passear, e ver a mãe, o pai, os parentes. Apesar de ver parente é mais sofrimento, né? Mas é pior ainda, mas tudo bem. É você ir lá na casa do meu discipulador, em Santa Catarina, ir para a praia, passear, pisar na areia. E se eu mostrar minha perna para vocês, está mais branca do que leite. Eu estou, aquele versículo, aquela música, alvo mais que a neve, é minhas pernas. Ela não sabe que é sol. Então as pessoas ficam fazendo uma leitura assim, será, deixa eu ver, o pastor falou tal coisa, e nem dorme, irmão. Tem uns que ficam até 3 da manhã imaginando o que vai acontecer, já sei. Pastor Patrício assume, pastor José some, alguma coisa nesse sentido. Ah, para, irmão, deixa de ser criança. Não, eu estou falando sério. Sabe, é umas bobagens assim, porque eu estou com medo. Medo do quê? Do bicho-papão? Sabe? Então, as pessoas não entendem essas coisas. Meu filho, vai cuidar de sua vida, de sua mulher, de seu marido, de sua casa, de seu trabalho, que eu sei cuidar da minha. Não sei, fica a dica. Sabe quando eu mando mensagem, o pessoal escreve assim embaixo, fica a dica? Então está escrito embaixo aqui, fica a dica para você. A gente não pode passear e descansar, não pode ir para a praia, não pode tomar sol, tem que usar o burkini. Já viu o burkini? Aquela burca que o pessoal usa, né? Ai, fica de pé. Vocês têm que deixar de ser criança. Pastor, é uma indireta para mim? Não, filho, é direta. Estou falando com todo mundo aqui, amém? Para ninguém depois mandar mensagem, eu só mandou indireta para mim. Não, falei para todo mundo. Não seja bobo. Não faça que nem um tiririca, não seja abestado. Entendeu? Seja inteligente. Parece que a gente não pode dormir, não pode descansar, não pode viajar. Falei assim, eu vou tirar uns 6 meses de férias, um ano sabático. Que isso, pastor? 20 dias não dá, não? Quase que eu perguntei, sua mãe está bem? Seu pai? A família vai bem? Ah, para. A gente não tem direito a descansar. Nunca, só um pouquinho, Sharon. Nunca Rodrigo, guarda para mim lá, filho. Nunca tirei férias, a não ser uma vez ou outra que viajei 7 dias, uma semana, 10 dias. A gente não pode descansar. O ministério também cansa. Eu não sei se você sabe, todo sacerdote do Antigo Testamento, aos 50 anos de idade, ele jubilava. Eu já estou com 48. Fica a dica aí, não sei. Eu estou jogando no ar. Tá? Fica a dica para você aí. Mas é sério, gente. Não fica tentando achar chifre em cabeça de burro. Se eu falei que vou tirar um período para mim descansar, que eu preciso arrumar a minha vida, eu vou tirar um período para descansar. Eu não disse que eu vou abandonar a igreja e vou embora. Não é assim que as coisas funcionam. Amém? O povo fica preocupado. O senhor falou um negócio lá do marido. O que o senhor quis dizer? Eu quis dizer que você é um pamonha. Só isso. Porque se você não entendeu o que eu estou falando, é difícil. Mais claro do que eu tenho ensinado, desculpa aí, é impossível. Então, o que eu falei é aquilo que é. Eu vou tirar um período para descansar. Pode ser 1 ano? Pode. Pode ser 3 meses? Pode. Pode ser 20 dias? De jeito nenhum. Pode esquecer. Mas nem de brincadeira. 20 dias eu não consigo passear na praia. E olha que tem praia para me andar. Ô Tício, dá o que você vai cantar aí? Ah, não, pode. Pode cantar. Eu sei que tem mais
sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor, maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Nós bendizemos o teu nome. Exaltamos a ti, Senhor. Comece a falar com Deus. Feche os seus olhos por um momento. Comece a falar com o Senhor. Comece a glorificar o nome dEle. Deixa Deus ouvir sua voz. Deixa Deus ouvir o seu louvor, a sua adoração. Pai, nós entramos em tua presença em oração. Existem princípios que o Senhor estabeleceu, princípios de autoridade, fidelidade, de lealdade, alianças, revelações e a bênção do Senhor. Às vezes nós fazemos uma leitura tão errada das coisas. Às vezes nós não conseguimos compreender coisas que estão tão claras para nós ali. Mas pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais. Ensina-nos a fazer uma leitura correta do dia a dia, da nossa vida. Às vezes nós estamos preocupados com a vida dos outros. Jesus disse que nós deveríamos orar e vigiar, mas não ficar vigiando a vida do irmão, do próximo. Você tem que entender que você recebe a revelação de acordo com o seu nível de aliança, de fidelidade, de lealdade, de amor. Talvez você não tenha se sujeitado, submetido à autoridade. Você, como homem, foi colocado sobre você uma autoridade, sobre seus filhos, sobre a sua casa. É responsabilidade sua. A autoridade foi colocada sobre você. Compete a você orar, interceder e guerrear, e não transferir essa responsabilidade para outras pessoas. A tua esposa foi colocada como ajudadora, como auxiliadora, mas a responsabilidade é sua. Você será cobrado diante de Deus. Então é necessário você se preocupar mais consigo. É necessário você se preocupar mais em entender autoridade, fidelidade e lealdade. É necessário você entender os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus, para você não errar. É necessário você ler, é necessário você orar, é necessário você buscar a face de Deus, entender a palavra. E nessa manhã Deus trouxe você aqui. Você tomou a decisão de estar na igreja para aprender isso. É necessário você orar pelo seu marido, minha irmã. Mas é necessário, meu irmão, você assumir a sua posição de autoridade na sua casa, sobre sua esposa e sobre seus filhos. A autoridade foi colocada na sua mão, homem. A autoridade foi colocada na sua mão. E isso não é para você abusar da autoridade, é para você entender como ela funciona. Então pare de julgar as pessoas, pare de apontar o dedo, pare
Pare de acusar as pessoas. A sua casa, a sua família precisa ouvir o Evangelho através do seu testemunho, através do seu comportamento. Deus quer mudança na sua vida, mas isso é algo que você tem que decidir. No nome de Jesus, levante suas mãos para o céu nessa manhã e diga assim: Espírito Santo, diga: Espírito de Deus, abra os meus olhos e os meus ouvidos espirituais, para que eu possa entender os princípios de autoridade, de fidelidade, de lealdade, para que eu possa entender e compreender as alianças, as revelações, e assim receber bênçãos de Deus. Ó Pai, eu peço a Ti que Teu Santo Espírito me ensine, no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos e orasse em línguas. Você é batizado com o Espírito Santo, ore em língua espiritual. Por 1 minuto, nós já vamos encerrar o culto. Por 1 minuto, ore em línguas. Não estou ouvindo você orar, mas eu quero que você ore com fé. Quero que você ore com ousadia. Eu quero que você abra a boca. Eu quero que você ore. Ore, fale com Deus. Ore, fala. Levante sua voz. A casa do Senhor é chamada casa de oração. Você, homem, tem autoridade sobre a sua esposa. Você tem autoridade para colocar a mão no ventre dela e orar. Você tem autoridade para orar pelos seus filhos. Você tem autoridade sobre o seu trabalho. Você tem autoridade sobre as suas finanças. Deus colocou isso na sua mão. Você é mulher, você é auxiliadora, você é ajudadora de seu marido. É você que auxilia, que ajuda, que conversa, que dialoga. Mas a decisão é sua, homem. A decisão é sua. E não adianta você ficar triste, chateado, ofendido, porque muitos de nós não entendemos isso até hoje. Então se arrependa, seja humilde, peça perdão a Deus, fala com Deus, ore em línguas, deixa o Espírito Santo fluir. Eu quero que você ore, querido. Não Você, pai, tem que criar os seus filhos com disciplina. Tem que criar os seus filhos debaixo da sua missão. Então fala com Deus, fala com Jesus. Isso, você ainda não é batizado com o Espírito Santo, vai falando palavras de amor, de louvor, de adoração. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu estou em Tua presença em oração em favor desse povo. Como ministro de Deus, como sacerdote, como aquele que recebeu uma unção apostólica e profética, eu entro diante da Tua presença agora para repreender, para amarrar toda ação do diabo, toda ação do inferno, todo espírito de mentira, de engano, de roubo, todo espírito de pobreza, de miséria, de cegueira espiritual, de surdez espiritual. Eu repreendo agora em nome de Jesus, ó Pai querido, toda ação do inferno, do inimigo nessas casas, nessas famílias, em nome de Jesus. Eu digo: Satanás, tira tuas mãos desse povo, tira tuas mãos dessa igreja, tira tuas mãos desses maridos, dessas esposas, desses filhos, em nome de Jesus. Que haja unção de Deus agora nesse lugar, que sejam quebrados os julgos, as correntes, que o teu povo entenda seu princípio de autoridade, fidelidade, lealdade, que teu povo entenda, Senhor Deus, compromissos, alianças, revelações, e possam receber bênçãos sem medida. Que haja mudança, que haja diferença, que haja compromisso, no precioso nome de Jesus. E que não haja julgamento, Senhor, que não haja acusação, que não haja crítica, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu povo possa entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos, nossas palavras, que nós somos chamados para nos sujeitar às lideranças, aqueles que o Senhor colocou, ó Deus querido, como líder sobre nós. Jesus se sujeitou a João Batista, Jesus se sujeitou a Pilatos, ele reconheceu o princípio de autoridade. E às vezes nós somos rebeldes, nós não reconhecemos. Nos perdoe pela nossa insubmissão, nos perdoe pela nossa rebelião, nos perdoe por acusar, por julgar, por humilhar, por machucar, por ferir. E dá-nos sabedoria, dá-nos a Tua graça, Pai. No precioso nome de Jesus, nós damos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Muito obrigado, Senhor. Diga comigo: Pai, a Ti nós damos toda a honra,
toda glória, todo louvor, toda adoração, no nome de Jesus. Digam amém. Dê um aplauso forte ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Queridos, nós vamos encerrar o nosso culto, nossa reunião, no precioso nome de Jesus. Tem algum recado que tem que dar? Não, né? Então tá bom, deixa eu te abençoar. Só levante a sua mão. Que haja longevidade na sua mão direita e na sua esquerda haja riqueza, prosperidade e honra.